Hoje vamos falar de um tema muito em voga, que é o TDAH. O que seria o TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Hoje está muito em voga esse tema de TDAH, tanto na criança quanto no adulto, então vamos tentar esclarecer um pouquinho. Como o próprio nome diz, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então a pessoa ela pode ter uma déficit de atenção ou um espectro de hiperatividade ou um quadro misto, os dois. Então ele é dividido nesses três pontos. Tá? É altamente prevalente, ultimamente está aumentando cada vez mais. Se a gente vê nas últimas décadas, principalmente dos anos 2000 para cá, aumentou muito o diagnóstico de pacientes com TDAH. Tá? Mundialmente, acredita-se que em torno de 5% das crianças tenham TDAH. Tá? E no Brasil, alguns trabalhos também mostrando que em torno de 5, 4,5, então está muito próximo do que o mundo fala das nossas crianças. Tá? E ainda é subdiagnosticado, então às vezes 5% até um pouco maior, tá? Porque, de novo, está aumentando cada vez mais a prevalência de TDAH. Aí eu quero colocando um parênteses, assim, algo de filosofal, aumentou o TDAH com o aumento da internet, né? A partir dos anos 2000, o acesso ficou mais fácil à internet. E depois, no final da década de 2000, a década de 2010 para frente, os anos de 2010 para frente, surgiram as redes sociais. Será que tem algo a ver também? As mídias sociais levando a um maior diagnóstico ou mesmo maior prevalência do TDAH? Será que tem alguma relação? Não sabemos ainda, mas sabemos que nessa última década, de 2010 a 2021, ou 2020, houve um aumento grande de diagnóstico de TDAH. E ela é mais prevalente em pessoas de menor nível socioeconômico, tá? E cultural. Tá? Então, é prevalente no nosso meio, nós somos um país pobre, tá? Também com baixa prevalência educacional, tá? Baixa prevalência não, com nível educacional baixo, melhor, ok? Na infância, tá? É mais comum em homens do que em mulheres. No adulto é 1 para 1, tanto homens quanto mulheres. De novo, ela é mais prevalente na criança do que no adulto. Tem trabalhos falando que no início no adulto não existe TDAH. Provavelmente iniciou lá na infância e manteve até a idade adulta. Tá? Tem trabalhos falando que até mesmo aquele que percebeu mais no adulto, ele tinha alguma coisa de TDAH ali, mas os sintomas eram sutis, então não foi diagnosticado precocemente. E esse é um ponto também, não ser diagnosticado precocemente. Tá? Então nós temos três. O déficit de atenção, a característica de atenção, né, o fenótipo de atenção, o hiperativo e o misto. O hiperativo é mais fácil de reconhecer e na infância ele é muito mais comum em homens do que em mulheres, mas bem mais comum. E ele é fácil de reconhecer, porque é aquela criança que não para quieta, tá? Que ele anda, então quando ele está sentado, ele está mexendo a mão, está mexendo para lá e para cá, está mexendo os pés, ele vai no consultório, ele não consegue ficar parado, ele senta um pouquinho, já começa a andar, começa a mexer nas coisas. Uma vez veio no meu consultório um menino que esse tinha uma hiperatividade intensa. Ele não parou quieto. Ele andou, saiu da cadeira, veio aqui atrás da mesa, ele foi lá mexer no meu armário, pegou meus aparelhos de instrumentais. Não contente, ele abriu as gavetas, pegou minha garrafa de água, colocou o dedo dentro da água. Então, assim, ele não parou um segundo. Esse, certeza que era um hiperativo. São crianças que você está conversando com adultos e se intromete, eles não esperam o seu tempo, são muito impulsivos, ok? Você vai fazer uma pergunta, ele nem espera se terminar a pergunta e já está respondendo. Tá? Esse é um ponto do hiperativo. E ele é muito bem característico. E, de novo, é fácil o diagnóstico, diferente do desatento. O desatento é muito mais comum em mulheres. Tá? E costuma ser um diagnóstico um pouco mais tardio, e isso leva prejuízo para a criança. Então tem um professor que ele fala, cuidado com as meninas, tá? Aquela menina mais quietinha, tá? Tem poucos amigos, ou só tem uma amiguinha, não consegue fazer outras amizades. Aquela criança que tem mais facilidade de fazer amizade com crianças mais novas do que ela, os mais velhos ela tem dificuldade. Ela é muito procrastinadora, então ela vai fazer uma tarefa, ela inventa outra coisa, não consegue iniciar, ou começa ali, ela se perde no meio do caminho e vai fazer outra atividade.
Esse professor também, ele até dá um exemplo, até às vezes para escovar os dentes você tem que ficar em cima da criança porque ela não consegue se concentrar ali, ela é mais desatenta. E ela sabe que tem a dificuldade para fazer, então ela procrastina. Ela deixa para depois. Tá? O caderno é uma boa para ver, porque o caderno costuma ser também desorganizado, faltar dados, tá? Alguns dados, isso é importante também para a gente ver. Tá bom? Então, de novo, como esse professor disse, cuidado com as meninas, porque o diagnóstico ela fica mais tardio. Aí a criança pode ter algumas alcunhas, tal como a criança mais burrinha, ela é mais lenta para fazer as coisas. Isso, imagina, entra na adolescência e a criança com esse estereótipo de ser mais lenta, e a menina ainda. Tá? Então, tomar cuidado com a menina com possível déficit de atenção. Okay? E o misto seria a mistura dos dois, tá? Então, na primeira infância é mais comum o menino, tá sendo um menino, e o espectro hiperativo. Na menina, o mais comum é o déficit de atenção, que a gente acaba perdendo, tá? Além do quadro socioeconômico, cultural, que é mais comum, tá? Nós temos também quadro genético. Hoje já tem vários trabalhos mostrando a influência genética. Então, tem pelo menos 27 genes já relacionados com TDAH. Então, se na família tem alguém com déficit de atenção e hiperatividade, a chance da criança ter é muito grande. E outra coisa muito importante. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Minha mãe fala que eu sempre fui muito agitado. Tá? Em que sentido? Os professores não reclamavam de mim que eu não fazia as tarefas, que eu não aprendia, mas que eu acabava de fazer rápido para fazer bagunça na sala. Tá? Então eu atrapalhava os outros. Tá? Isso é um TDAH, um aspecto hiperativo? Não, não era. Porque eu não tinha prejuízo funcional. Eu prejudicava os outros. E comigo não. Tá? Porque eu queria brincar, queria fazer as coisas. Tá? E gosto de conversar até hoje, falo bastante, tá? Vocês devem ter percebido, e quem me conhece sabe que eu gosto de falar mais que a boca até. Mas isso era um hiperativo, que uma das características do hiperativo é falar bastante também, tá? Não era, porque para ter TDAH, ser hiperativo, déficit de atenção, tem que ter um prejuízo também na funcionalidade, tá? Então a pessoa ter prejuízo, então na escola não conseguir aprender, tá? Ficar um pouco mais atrás dos outros colegas, tanto no desatento quanto no hiperativo. Tá? Então ele tem que ter um prejuízo funcional. E outro ponto que faz parte do DSM-5, que é os critérios para TDAH, que sejam em vários locais, pelo menos em 12 locais. Então, por exemplo, na casa e na escola. Ele tem que ter prejuízo funcional na casa e na escola. Se ele só tem na escola, por exemplo, em matemática, sei lá, em casa ele consegue fazer tudo, ele consegue focar, assistir uma televisão que ele goste, consegue participar das coisas da casa, provavelmente não é TDAH. Ele não gosta de ir para a escola. Aí tem que corrigir esses outros pontos. Então tem que ter uma perda de funcionalidade pelo menos em 2 locais diferentes. Ok? Tá? Então, esse é o TDAH. Outros fatores de risco também. Na gestação, se a mãe fumou, aumenta em 2,4 vezes a chance de ter TDAH. Tá? Se o parto foi prematuro, tá? Se o parto teve alguma intercorrência durante o parto, então uma hipóxia neonatal, se a criança já tem uma deficiência intelectual, tá? Nasce por causa de uma hipóxia neonatal, aumenta o risco de ter TDAH. Ok? Então, assim, orientar, o pré-natal é de suma importância. A criança já começa ali a ter prejuízos ali dentro da barriga da mãe, que vai levar para o resto da vida. Então, não fumar, não usar álcool também, tá? Uma boa nutrição. Durante a criança, quando ela nasce, também um desenvolvimento nutricional adequado, tá bom? E tem trabalhos também comparando com a época do ano, quando tem mais TDAH. Tem um trabalho de Taiwan, mostrando que em agosto é mais prevalente, crianças que nascem em agosto têm mais TDAH do que em setembro, por exemplo. Tá? Nos anos também antecedendo, também é um pouco menos prevalente do que em agosto. Eu nasci em agosto, não sei, eu acho que tem que repensar meu diagnóstico. Mas, assim, como eu disse, nunca tive perda funcional. Tá? Então, provavelmente não era hiperativo, não tenho TDAH, é sim mais agitado mesmo. Tem trabalhos brasileiros mostrando, pelo menos 3, mostrando que a maior prevalência de TDAH são os 4 primeiros meses.
Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, as crianças que nascem nesses primeiros 4 meses têm maior chance de TDAH. Então, olha que interessante também, até o mês pode ter uma influência ou não no diagnóstico de TDAH, no desenvolvimento de TDAH. Ok, mas o TDAH só leva a perda funcional? Ela tem prejuízos a longo prazo? Tem. Tem trabalhos mostrando que o desenvolvimento cortical, principalmente em algumas regiões como o lobo frontal, é menor naqueles pacientes que têm TDAH do que em pessoas normais. Então, por isso, reconhecer e o tratar precocemente, porque ajuda também no desenvolvimento normal. E é na criança que a gente tem que correr atrás, porque no adulto, depois dos 28 anos, nosso córtex frontal já foi. Tá? Ele já está totalmente maduro, já está totalmente desenvolvido. Depois, infelizmente, é só atrofia. Depois é só para trás, né? Como diz o ditado. Tá bom? Mas até a primeira infância, tá? Idade escolar, que é principalmente que a gente tem que investir. E, de novo, todo paciente que está com TDAH, ele tem um prejuízo que a gente chama de função executiva. Função executiva está dentro da nossa cognição, tá? Que tem memória, função executiva, apraxia, agnosia, que são outras áreas que um dia eu posso falar para vocês. E a função executiva é o que fez o ser humano desenvolver de outras espécies, por exemplo, macaco, cachorro e assim vai, que está basicamente no nosso lobo frontal. O que é função executiva? O que é no dia a dia? Então, planejamento. Eu sair de casa, saber que eu vou pegar tal rua, ir por tal lugar, isso é um planejamento, isso é função executiva. Fluência verbal, eu saber, eu falo para o paciente falar, durante 1 minuto todos os animais que vierem na sua cabeça, ele vai falar um número de animais, isso é fluência verbal, função executiva. Comportamento, tá? Então eu saber que eu tenho que ir numa sala de aula ficar quietinho, não ficar atrapalhando o professor, tá? Não desobedecer a algumas regras, tá? Isso é função executiva. Moralidade, saber que eu numa sala, de novo, não posso sair correndo pelado, tá? Isso é também função executiva, tá? Contextualização, então eu dar um ditado popular, a pessoa entender o que é esse ditado. Ela mudar a atitude conforme ser chamada a atenção. Por exemplo, eu estou numa sala de aula e a pessoa está conversando, eu vou lá e chamo a atenção dela a ficar quieta. Isso também é função executiva. O paciente que tem problema na função executiva, ele não vai ter esse controle. Por exemplo, no TDAH, eu chamo a atenção do paciente com hiperativo, ele presta atenção um pouquinho, mas daqui a pouco ele volta a fazer de novo. Então, problema na função executiva. Tá? Outro também é mudança de comportamento conforme a situação. Eu dou um exemplo, eu vou falar aqui, eu sou São Paulino, fanático. Então imagina, eu estou em São Paulo e estou no metrô, de repente eu não sabia que tinha um jogo do Corinthians e está lotado de corintiano dentro do vagão. O que eu vou virar naquele momento? Sou corintiano. Eu tenho amor à minha vida, cara. Eu não vou ficar ali quietinho falando timão e eu. Então isso é função executiva também. A gente mudar, se adaptar ao ambiente. Então, tudo isso é função executiva. E o paciente com TDAH tem prejuízo nisso daqui. E outra coisa, a atenção também, a memória de trabalho, que é a memória de curto prazo, também está dentro da função executiva. Ok? Então, o paciente com TDAH, ele tem que ter prejuízo na função executiva. De novo, dando meu exemplo, eu não tinha perda funcional e eu também não tinha. Eu planejava bem, tinha comportamento adequado, só que eu era um pouquinho mais agitado, gostava de conversar com todo mundo, ok? O diagnóstico. Primeiro, a gente tem que tentar descartar outras causas. Então, por exemplo, no paciente hiperativo, você tem que tentar descartar outros transtornos psiquiátricos. Então, por exemplo, transtorno de opositor desafiador. Tá? Então, a criança, ela tem a hiperatividade, mas ela tem esse transtorno de desafiar, tá? de oposição. Tá? Eu tenho que tentar pensar também em quadro de autismo. Será que o paciente também tem um quadro de autismo? Além disso, principalmente o desatento, depressão, ansiedade. Tá? Então, a ajuda de um psiquiatra, de uma avaliação psiquiátrica é de suma importância no paciente com TDAH. Tá? E, de novo, o não tratamento, o que aumenta? Por exemplo, no adulto, o que vai aumentar? Uso de substâncias, tá? Como drogas e substâncias lícitas como ilícitas, tá? Álcool, maconha e assim vai, tá? Até drogas mais pesadas, não que a maconha não seja, mas cocaína, heroína e assim vai. Aumenta risco de suicídio, aumenta risco de o paciente ficar mais isolado, não conseguir adequação no trabalho, tá?
Na criança, a mesma coisa, vai prejudicar no desenvolvimento escolar, de prejudicar na relação interpessoal, e também isso é muito ruim, também aumentando o risco de suicídio, principalmente na adolescência. Então, a importância do diagnóstico. O diagnóstico passa pela anamnese, tá? Que é a entrevista do médico com a família, tá? Com o paciente, com os parentes, e se tiver também um relatório escolar ajudaria muito. A avaliação muitas vezes do caderno do paciente, olha que interessante, o caderno faz parte. Uma avaliação neuropsicológica seria de suma importância para todos os pacientes, porque além do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o paciente pode ter, por exemplo, um transtorno de aprendizado, que aí, por exemplo, uma dislexia, que aí o tratamento é diferente, tem que ter outras abordagens, e é na infância que a gente tem que atuar dessa maneira. Tá? Então, isso é de suma importância, uma avaliação neuropsicológica muito bem feita para caracterizar a personalidade do paciente, para ver o déficit, se é mesmo um déficit de função executiva, ver se tem transtorno de humor ou de ansiedade, tá? Transtorno bipolar e assim vai. Então, é de suma importância uma avaliação neuropsicológica. O grande problema, o SUS não oferece avaliação neuropsicológica. Tá? E aí? Não é tão barato, tá? Porque são várias sessões, tá? Até para chegar num relatório, então é uma avaliação muito bem feita, vai ser de 700 a mais de R$1.000, tá? Então, assim, não é qualquer um. E lembrando que, infelizmente, o TDAH é mais comum em pacientes com condições socioeconômicas menores, tá? Então, infelizmente, o SUS não oferece essa avaliação neuropsicológica, que seria perfeito para a gente conseguir fechar de maneira adequada. Além disso, nós temos um negócio chamado processamento auditivo central, que ajuda também a pensar no TDAH, e um eletroencefalo, em muitos casos, ajuda também, para a gente ver alterações no ritmo, tá? Então, isso ajuda no diagnóstico do TDAH. Mas o mais importante é a anamnese e, se puder, uma avaliação neuropsicológica bem estruturada, ok? Tratamento. Muitos pensam que o tratamento é basicamente o remédio, e não é. O tratamento passa por uma mudança, por quadro multidisciplinar primeiro, e mudança não só no comportamento da criança, como dos familiares. Explicar para a família, por exemplo, uma criança com déficit de atenção, que ela não é lerdinha, ela tem uma doença que dificulta ela na hora de concentrar. Tá? Então isso é de suma importância para não ficar fazendo rótulos, e rótulos na criança é complicado, porque às vezes leva para o resto da vida. Uma vez eu atendi um menino que é quase complicado. Ele tinha 18, 19 anos e a mãe estava junto. E a mãe não parava de falar que ele era um inútil, que ele não prestava para nada. Pô, a pessoa que deveria te amar mais na vida é sua mãe. E a mãe falando que você não presta, o que vai acontecer? O menino não vai prestar. Isso entra no subconsciente dele, no inconsciente, e fica incrustado ali. Então o que ele vai fazer? Vai fugir de casa. Porque os amigos falam, pô, cara, você é legal, você faz parte do nosso grupo, vem aqui, vamos usar droga, vamos fazer tal coisa, porque você é um cara bom. E em casa ele fala que não presta para nada. Então tome cuidado com esses rótulos, tá? Criança, por mais parece ser pequeno às vezes, mas isso marca na criança, no adolescente, e se leva para longo prazo, tá bom? Então, mudança de comportamento, tanto em casa, quanto na escola, quanto para a criança também. Tá? Tentar adequar o ambiente. O problema nosso aqui no Brasil é que eu trato A, B e C como se fosse tudo A, entendeu? Então, eu estou dando aula para uma criança que é hiperativa, para outro desatento, outro que tem autismo, e está tudo junto. E eu preciso de ter um tratamento individualizado. Isso a gente não consegue. Mesmo escolas particulares hoje têm dificuldade. Eu tenho uma amiga com 2 filhos com autismo, que é um pouquinho diferente daqui, tá? Que ela está com uma dificuldade tremenda com escolas particulares, e não são baratas. Então, assim, nós não estamos adequados ainda para tratamento de transtorno de déficit de atenção e, já dando spoiler também, de autismo, tá? Aí tá bom, passe por essa quadro de tratamento psicológico, terapia cognitivo-comportamental é de suma importância, tá? Adequação de ambiente para o paciente, um olhar mais carinhoso para o paciente, principalmente com déficit de atenção, tá? Para tentar facilitar o caminho dele. Não facilitar, tentar ajudar para que ele consiga passar, tá bom? E as medicações também. Se é um quadro hiperativo, a gente tem que tomar cuidado. Se entrar já com estimulantes, tal como metilfenidato ou a modafinila, tá? Esse paciente pode ficar até um pouco mais arredio, mais ansioso. Então, às vezes, a gente tem que entrar com outros remédios, neuroléptico, tá?
um antidepressivo, alguma coisa para diminuir a ansiedade do paciente e diminuir a agitação dele. Aí depois pensar nos psicoestimulantes, tá bom? Um déficit de atenção já não. A primeira droga é o psicoestimulante, que ajuda bastante, tá? Então, o hiperativo, o psicoestimulante ajuda, mas a gente vai ter que tomar cuidado, tá? Mas um déficit de atenção, o primeiro é o psicoestimulante. Quais são? Nós temos a Ritalina, né, que é o metilfenidato, ela tem de liberação curta e de liberação prolongada. O Concerta, tá, que também é o metilfenidato de liberação prolongada. Aí depois nós vamos em outras drogas, que é o Venvance, tá? Temos também a Stavigile, que é a modafinila, tá? E agora entrou no Brasil o Atentar, que é a tamoxetina, ok? Mas as principais drogas é o metilfenidato, a modafinila, o metilfenidato é principalmente o Venvance hoje. O problema, não tem no SUS. Em Bauru, aqui ainda a prefeitura oferece a Ritalina de longa duração e o Concerta, que é de longa duração também. Em outras cidades eu não sei como funciona e o SUS não oferece, tá? São medicações caras. Quanto? O metilfenidato, a Ritalina LA de 20, 30 e 40 miligramas, o paciente, se vamos falar de 40, vai pagar uns 400 a 500 reais. O Venvance também o mesmo preço. De novo, o que eu comentei no começo do vídeo? São pessoas, a maior prevalência são pessoas de baixa parte socioeconômica, baixa parte financeira, ok? E será que eles vão ter condições de pagar 600 reais por mês por uma medicação? Então, complicado. Fora, terapia cognitivo-comportamental, não tem no SUS. Será que vão ter condições que custa 200, 300 reais por sessão? Então, complicado. Tá? Então, de novo, começa as disparidades que vai diferenciar. Se a pessoa tem condição, começar a fazer tratamento, ela vai desenvolver. Essa daqui que não tem condições vai estagnar e vai piorar cada vez mais. Lembrando que o córtex atrofia também. Olha que ruim. Tá bom? Então, essa é a importância do diagnóstico precoce do paciente com TDAH e o tratamento precoce. De novo, o tratamento não é só medicação. Essas medicações têm efeitos colaterais. Perda de peso, tá? Arritmias, tá? Agitação, piora da ansiedade. Então, tomem cuidado. Tá? E no adulto, a gente tem que ter um olhar um pouquinho diferente. Será que no adulto ele tem mesmo um déficit de atenção? Não tem outra comorbidade junto? Por exemplo, uma ansiedade. Se a pessoa é ansiosa, está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, ela não vai conseguir se concentrar. Okay? Se o paciente está obeso, ele tem um negócio chamado apneia do sono. A apneia do sono, ele não dorme adequadamente. No outro dia ele está cansado. Se ele está cansado, ele não vai conseguir se concentrar. Então, no adulto, temos que investigar outras causas, tá? Que passa de apneia do sono. Às vezes tem adulto que dorme muito pouco, porque a vida é tão agitada, tá? Ele acaba dormindo menos, e isso é ruim. Tá? O ideal hoje, a gente tem trabalhos mostrando que tem que dormir de 7 a 8 horas, tem adulto que dorme 4, 5 horas pela vida corrida e acaba não cansado no outro dia, e tem também o déficit de atenção. Então, assim, um dos erros maiores no diagnóstico de transtorno de déficit de atenção é a gente falar, vamos fazer um teste terapêutico com remédio. Tá? Eu melhorei, mas melhorou por quê? Porque ele ficou mais atento, ficou mais acordado. Tá? Mas às vezes não era TDAH. Isso é um erro. Tá? Então, a importância de uma avaliação neuropsicológica adequada. Ok? TDAH não é frescura, TDAH traz prejuízo a longo prazo, estrutural, como eu disse, tá? E comorbidades a longo prazo, como, por exemplo, aumento de risco de suicídio. Então, o diagnóstico precoce é de suma importância. O hiperativo é fácil de diagnosticar. O problema é o déficit de atenção, que é mais comum na menina. Então, como eu vou terminar, como um professor disse, cuidado com as meninas, ok? Grande abraço, vejo vocês semana que vem.